Boa noite, estamos no ar. Eu sou o Kaique e hoje vamos falar sobre a arte de atuar. Essa fascinante habilidade de viver vários personagens, de ser vários seres em um só. A atuação é mais do que representar, é sentir, transformar-se, mergulhar em outras vidas e ao mesmo tempo descobrir mais sobre a nossa própria. E para nos ajudar nessa jornada, temos uma presença especial direto dos contos de fada. Ele que correu atrás do amor perdido com um sapatinho de cristal na mão. Sim, estamos recebendo o príncipe da Cinderela, mas hoje ele vem conversar com a gente sobre os tempos modernos, o que mudou, o que ainda encanta e como seria viver em um conto de fadas nos dias de hoje. Fica com a gente porque o papo promete. Oi, príncipe! Boa noite, meu caro Kaique, e muito obrigado pelo convite, né, dessa participação nesse programa super especial. O prazer foi meu. Podemos começar? Claro. Príncipe, nos dias de hoje, o senhor ainda sairia pela cidade com um sapatinho na mão procurando a dona? Ou usaria um aplicativo tipo Encanta Tinder? Que pergunta complicada, né, meu nobre? Pra você ver como as coisas, pra mim, nunca são fáceis. Porque há muito tempo atrás, eu tinha que pegar o sapatinho e correr atrás de um tanto de princesa até encontrar a princesa exata. E hoje em dia, no Encanta Tinder, vou te falar que não tá fácil não, viu? Tá mais complicado ainda. E se a Cinderela tivesse perdido o sapatinho no Uber, o senhor teria dado 5 estrelas ou aberto uma reclamação no app? Essa é uma pergunta muito perspicaz da sua parte, sabe por quê? Você lembra daquele príncipe lá da Inglaterra que não faz mais parte da família? Então, as coisas não estão muito fáceis pra ele não, e pra mim tá um pouco parecido. Então, na verdade, eu era o Uber. E aí eu encontrei o sapatinho da princesa dentro do meu carro. Nossa, que revelação, hein? Não conta pra ninguém não, viu? Pode deixar. Naquela época, baile era tudo. Hoje em dia, o senhor acha que um bom romance pode começar numa balada open bar ou prefere um date num castelo com Netflix e pão de queijo? Um date com Netflix e pão de queijo. Porque, não sei se você sabe, mas como eu sou de Minas Gerais, é claro que pão de queijo, né? É uma delícia. A monarquia anda em baixa ultimamente. O senhor pensa em virar influencer ou talvez abrir um canal tipo Vida de Príncipe, vlogando com realeza? Eu sou um pouco mais tradicional, sabe? Não gosto muito dessas questões de tecnologia, não. Mas talvez é um caso a se pensar, hein? Quem sabe eu não posso me tornar um influencer? Pois é, a TikTok, né? Dancinha lá. Dancinha no TikTok. E aquele rolê do baile até meia-noite? Hoje a Cinderela ainda tem que toque de recolher? Ou agora ela tem que te mandar mensagem às 3 horas da manhã pedindo lanche? Pois é, e isso já aconteceu, viu? Receber mensagem 3 horas da manhã pedindo lanche pelos aplicativos de lanche. Aí sabe o que eu faço? Eu finjo que tô dormindo. E o que ela pediu? O que ela pediu? Ah, ela pediu de tudo. Hambúrguer com batatinha, com muito refrigerante e ainda tinha sobremesa. Eu falei assim, não, deixa essa pra depois, viu? Quis abusar do seu dinheiro. Imagina. Não, ela tava com muita fome mesmo. Vixe. Mas e as meninas de hoje não falam mais em dieta? Dieta? Dieta, sim. Só se for dieta de, sei lá, dieta de água, né? Dieta de verdura, de salada. Porque, ó, com esses aplicativos de lanche, elas estão, ó, querendo só comer o dia inteiro. Assim eu não dou conta não, viu? Vamos falar de moda. Ainda tá na tendência procurar uma moça pelo número de sapato ou já atualizou para analisar o feed do Instagram primeiro? Pois é, eu sou mais tradicional, sabe? Como você sabe. Mas esse negócio de procurar o amor da sua vida, correndo atrás dela, procurando pelo número de sapato, isso é muito complicado, sabe? Então, assim, eu tô preferindo ultimamente olhar o feed do Instagram. Apesar de que uns são bloqueados, aí não dá pra saber, né? E agora, se a Cinderela deixasse o sapatinho na balada de hoje, o senhor ia reconhecer pelo sapato ou pelas dancinhas do TikTok? Eu tenho um segredo pra te contar. Qual? Sabe como que eu descobri a Cinderela? Sei, você não pode contar pra ninguém não, viu? Porque a Cinderela tem chulé, sabe?
E eu reconheci, na verdade, foi pelo cheiro, não foi pelo tamanho, não. Ixi. Por fim, sinceramente, depois de tanto tempo, o senhor já tentou calçar o sapatinho em alguém só por nostalgia? Ou ele agora virou peça de museu real? Não, essas histórias de príncipe encantado, reino, na verdade, estão saindo de moda mesmo, viu? E eu tô achando que esse sapatinho aí, ó, tá mais pra peça de museu. Porque hoje em dia todo mundo quer saber só de tecnologia. Príncipe, com a inflação atual, o senhor ele daria um baile real num castelo? Ou faria uma festinha no salão de festa do prédio com DJ Salgadinho de padaria? Ai, é muito bom ser um pouco nostálgico. Lembrar dos bailes reais, era tudo muito lindo, muito perfeito. Mas os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram e talvez junta com a galera, cada um leva alguma coisa. Isso na minha época chamava de festa americana. Então, uma festa no salão de festas do condomínio cai muito bem, viu? E ainda mais com os amigos mais próximos. Em tempos de fake news, como o senhor teve certeza que a dona do sapatinho era a mesma Cinderela? O senhor pediu CPF ou fez biometria? Mas, Kaique, eu tinha acabado de te explicar. A Cinderela tem um segredo muito especial. E é um segredo que ninguém sabe. Então, assim, não precisa de CPF, nem digital, não. É porque o sapatinho dela tem cheiro de chulé. Ixi, deve ser bem pedido, né? Não é muito fedido, não. Mas dá pra perceber que é um sapatinho da Cinderela, viu? Essa eu te peguei, não sabia, né? Se fosse hoje a madrasta da Cinderela, ia trancá-la em casa ou colocar ela pra cuidar do Instagram da família e fazer vídeo de faxina com dancinha? Pois é, eu fico impressionado com essas coisas, com os jovens de hoje em dia. Os jovens de hoje em dia, eles não querem mais sair pra brincar na rua. Antes, prender uma criança em casa era muito triste, porque a gente gostava de brincar de bola com os amigos, sair pra passear, brincar de bique-pega. Então, assim, ficar na rua o dia inteiro até a mãe chamar. A Cinderela, claro, infelizmente, ela não teve tudo isso. Mas hoje em dia as crianças querem ficar só dentro de casa com a tela na mão o tempo inteiro. Então, assim, realmente está muito complicado esses tempos modernos. Sim. Com tanto golpe online hoje, o senhor não desconfiou que alguém perdendo um sapatinho caro no meio da festa podia ser um esquema de pirâmide? Desconfiei. Desconfiei sim, viu? E logo percebi que era um golpe. As filhas da madrasta, tentando se passar pela Cinderela, me entregaram um sapatinho, que eu vou te falar que nem era de cristal não, viu? Era de vidro. Mas eu logo percebi, e você sabe muito bem como, que aquele sapato não era da Cinderela. E sim, tratava de um golpe, tá? Tem que ter muito cuidado, né? Mas que bom que você já sabe quem é sua princesa, né? Pelo sapatinho. Se hoje a Cinderela chegasse atrasada pro baile porque estava no trânsito ou esperando um Pix cair, o senhor teria esperado ou já teria ido embora? Mas, Kaique, você não sabe. Eu rodei por todo o reino procurando a Cinderela por causa do sapatinho. Você acha que eu nem esperaria meia hora de atraso numa festa? Bobo você não é, né? Não. E agora, com tanto reality show por aí, o senhor não pensa em transformar a busca pelo sapatinho em um Cinderella's Next Top Girl? Sabe que você me deu uma grande ideia? Eu acho que eu vou aproveitar o programa do Kaique, né? E pedir pro Kaique falar assim, o que você acha de fazer um reality show da minha vida com a Cinderela, Kaique? Tá convidado, hein? Pode achar que eu vou. E por última pergunta, príncipe, se a Cinderela fosse vegana e contra o uso de couro, aquele sapatinho de cristal ainda passaria no teste ético dela? Com certeza, se ela fosse vegana, vegetariana, de toda forma ia amá-la. Sabe por quê? Porque lá no reino a gente tem várias hortaliças, várias verduras, vários vegetais maravilhosos. Ia fazer uma big salada pra ela e olha, ia ser final feliz, viu? E agora, como é que tá o dia, princesa? Como é que tá os tempos de hoje? Muito complicados. Antigamente, para você conquistar uma princesa, bastava um buquê de flores, chocolate, cartas e até serenata, viu? Mas hoje, com a tecnologia, tá muito complicado. E esse Encanta Tinder aí, ó,
Não vai durar muito tempo não, viu? Porque aquilo ali, ó, foge, tá bom? Foge do Encanta Tinder. E deixa eu fazer uma pergunta. Se você tivesse Instagram, qual seria o seu arroba? O Encantado. Seria um nome bem legal. E agora vamos descobrir quem faz o papel desse príncipe. Estamos aqui com... Cleiton Reis. Tudo bem, Gleidson Reis? Tudo bom, Kaique? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, por eu estar aqui. Obrigado a toda a produção. E parabéns pelo seu programa, viu? Muito obrigada. Podemos começar? Claro, estou aqui à sua disposição. O que o levou a escolher a profissão de ator? Nossa, é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, quando eu era mais novo, na verdade, do seu tamanho mais ou menos, eu queria fazer um tanto de coisa. Eu queria fazer aula de dança, de música, de canto, de teatro. Até que minha mãe falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Você não quer fazer nada, porque você está perdido. Enfim, comecei a trabalhar com comunicação, com publicidade, e muito tempo depois, tive a grande sorte de me matricular num curso de teatro. E eu vi que meu sonho estava sendo realizado depois de muito tempo, viu? Você lembra a primeira peça que você fez? Lembro. A primeira peça profissional que eu fiz, ela tem o nome de Aurora da Minha Vida. Foi lá no Basileu, França. E eu vou te falar que os meus personagens eram um padre e uma freira. Como foi a experiência? Como que foi essa experiência? Inicialmente eu tava um pouco tenso, sabe? Tava tenso, nervoso. E o padre era um personagem muito sério. E a freira já era um pouco mais caricata, um pouco mais engraçada. Mas no meio do percurso ali, assim, eu consegui me soltar. E foi bem legal de ter feito esses personagens, tá? Quais são os principais desafios que você enfrenta como ator? O primeiro desafio que eu enfrentei como ator foi decorar o texto. Ou decorar os textos. E pra mim era muito complicado, sabe? Esse negócio de decorar texto. Ainda mais com uma peça assim, que tem 1 hora de duração ou 40 minutos. E aí eu descobri algumas técnicas, algumas formas de não passar vergonha no palco. Então, decorar texto pra mim foi um desafio assim, olha, que quase que já caiu por terra. Entendeu? E hoje, como você faz essas suas técnicas que você tem? Como que eu faço com essas técnicas? Sim. Bom, primeiro, eu só coloco na minha cabeça que eu não vou errar o texto. E tem uma técnica muito boa que a gente faz, que é entender o diálogo, né? Entender o tema. Então, se você está contracenando com alguém, então geralmente você já sabe do que se trata, Sim. aquela conversa entre os dois atores. E aí, quando a segunda pessoa fala alguma coisa e você responde aquela pessoa, parece que vem na cabeça, sabe? Vem a memória já ativa e aí é muito bom, porque flui, sabe? Sim, sei. Como é uma rotina típica de trabalho para você? Você tá falando no teatro, né? Sim, Sim. ou rotina do dia a dia mesmo que você tem? Então, a rotina do teatro é uma coisa muito interessante, porque às vezes você tá com tanto de trabalho para fazer. Então, por exemplo, assim, tem várias sessões durante o dia, 2 sessões de manhã, 2 de tarde, aí você tem que trocar de figurino, trocar a maquiagem, aí depois aí você toma um banho, aí depois você volta com a maquiagem de novo, você troca de figurino, é uma loucura. E às vezes é bem calmo, sabe? Que você fica assim, nossa, que saudade de atuar. Tô querendo um pouco mais daquele momento punk, sabe? De correria. E é sempre bom estar no palco. Então tem dia que é corrido, tem dia que tá mais de boa, mas sente aquela falta, né, daquela correria. O bom é quando você tá assim, ó, correndo mesmo, fazendo muito trabalho, né? Então faz muita atuação. E aí a gente até reclama, né? Nossa, estou trabalhando demais. Como você se prepara para um papel? Para isso tem que ter muito estudo, né? Então, para se preparar para um papel, Kaique, você tem que entender o personagem, né? Você tem que entender o que aquele personagem passou ao longo da vida dele, quais são
as necessidades que ele tem, quais são os problemas que ele tem, as felicidades, onde que ele nasceu, o que que ele almeja, o contexto histórico, contexto social, quais são as emoções. Então, tem que fazer um trabalho, eles chamam isso de decupagem, né? Então, você faz um trabalho muito aprofundado de toda a história para entender todo o contexto, até que você consegue, até que é possível que você descubra aquelas emoções, né, para poder atuar no palco. Como você se vê daqui 5 anos? É uma boa pergunta, né? Na verdade, eu não sei. Você Porque... não pensa assim. Você pensa mais assim no presente do que no futuro. Sim, porque, na verdade, antes a gente pensava assim, né? O clássico do ator é pensar que tá na Globo, né? Não sei se pode falar aqui no canal do concorrente, né? Mas a gente sempre pensa assim, eu quero fazer um papel na novela, na Malhação, na Globo. E hoje eu descobri uma coisa muito importante, que o mais legal é a caminhada. Então, quando a gente... Agora, por exemplo, eu tô super me divertindo aqui no seu programa, sabe? Se eu pensar assim, o que que eu quero, onde eu quero estar no futuro, olha, o futuro melhor que tem é o agora, o melhor momento é o presente. Então, desfrutar da caminhada como se fosse um parque de diversão. Claro que com bastante profissionalismo, com bastante seriedade, mas se divertir a cada passo. Tá bom. Quais são os seus sonhos e projetos futuros? Sonhos e projetos futuros. Quero estudar cada vez mais, quero aprender mais habilidades, né? Igual eu falei sobre o canto, outras formações de teatro e estar sempre em projetos cada vez diferentes com relação à arte. Então, sempre ter essa oportunidade mesmo de estar trabalhando e com pessoas grandes também. O que você gostaria de alcançar em sua carreira? Eu acho que eu queria ter o dom da atuação, sabe? Porque assim, a gente nunca sabe tudo. A gente nunca consegue ser um profissional completo ou perfeito. Sempre a gente tem que aprender cada vez mais, né? Então, o grande sonho mesmo é me tornar, de repente, uma estrela, né? Como grandes estrelas que existem no Brasil e no mundo, mas com realmente, assim, um maior aprendizado, sabe? Quais são os atores que te inspiram? Nossa, tem vários atores que me inspiram. Na verdade, assim, ao meu redor tem muitos atores que me inspiram. Como meus professores. Eu até assisti pouco tempo atrás, não vou falar o nome de nenhum professor não, porque senão eles podem ficar com ciúme um do outro, sabe? Mas sempre quando eu vejo eles atuando, eu fico muito impressionado. Mas falando de pessoas conhecidas, gosto muito de Rodrigo Santoro, de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, e se for falar o nome de vários, Matheus Nastergaile. Então, é uma lista imensa, viu? Muitos, né? Como você vê a vida no teatro hoje em dia? A vida no teatro hoje em dia é um grande desafio, porque você precisa encher o teatro, né, de pessoas, de plateia. Sim. É um trabalho que não é um trabalho rotineiro, né? Então, você não está todos os dias no palco. Você não trabalha como geralmente as pessoas trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, com o horário marcado. Então, um dos grandes desafios é esperar pela próxima apresentação. Qual o conselho mais importante que você daria para alguém que está começando a carreira de ator? Não só como carreira de ator, tá? Mas todas as pessoas que querem trabalhar com arte, elas falam, quero ser artista. O conselho é que ela estude sempre, sabe? Que ela se divirta numa aula de canto, que ela se divirta numa aula de dança, mas ela não pode ficar parada. Então, se você quer ser ator ou se você quer ser um artista, peça mamãe, peça papai para se matricular naqueles cursos e termine os cursos, tá? Sempre no início, no meio e no fim, com um certificado. Fazer um curso de circo,
de teatro, oficinas tem tantas. É importante aprender a desfilar, aprender a se fotografar. Então, assim, tudo que for de arte vale a pena fazer para você se tornar assim, cada vez mais completo. Então, você tem que dar essa força para você mesmo. Como você lidou com os desafios e rejeições em sua carreira? Desafios e rejeições. Rejeição acho que é um pouco complicado de se dizer, porque pelo menos as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu trabalho, principalmente no campo da arte, a gente se fortalece muito, a gente incentiva muitos colegas. Eu incentivo muitos meus colegas quando às vezes eles não acreditam neles, sabe? Quando falo assim, e tem um trabalho de um audiovisual, ou de um filme, ou de uma publicidade para você participar. E a pessoa sempre fala assim, eu não consigo, eu acho que não é para mim, eu tenho medo. Eu falei assim, mas você já é um ator, você estuda para isso, consegue sim. Então, a gente sempre se incentiva, o tal do networking, né? Que é a rede de contatos profissional que você faz. É muito bom isso. E tem um curso, né, para você fazer, né, desse networking, né? O curso de networking? Tem, né, ele, né? Se você quiser fazer para aprender mais sobre essas coisas, né? Na verdade, o network ele não tem exatamente um curso, né? Na verdade, as relações que você tem com seus coleguinhas, né? A relação que você tem com os profissionais que você trabalha, seja um profissional que ele pode estar numa hierarquia acima de você, ou de repente um profissional que está nessa hierarquia de trabalho abaixo de você. Se você tiver uma boa relação com todos eles, em qualquer momento, alguém sempre vai lembrar seu nome. E sabe o que acontece? Eles acabam te convidando. E às vezes quem estava abaixo de você um dia pode estar acima e lembrar assim, nossa, como que o Kaique, ele é um excelente profissional e é com ele que eu quero trabalhar. Ah, sim, entendi. O que o motiva a continuar atuando? Na verdade, eu sempre tive essa motivação, né? Essa vontade de atuar. E cada dia mais que a gente aprende que a gente aprende uma nova técnica de teatro, que a gente consegue vencer um bloqueio e aquilo te traz uma emoção tão grande que você quer cada vez mais fazer aquilo, que é fazer o teatro. Sim. E o que você acha melhor, tipo assim, se a pessoa quiser cursar em teatro? Você acha que curso tanto online como, assim, você tá indo pro lugar mesmo, você acha que os dois são bons ou você acha que que a gente vai mesmo sem ser online é melhor? Eu não sei se eu posso opinar muito com relação ao curso online, porque eu não gosto de nenhum tipo de curso online. Eu não sei se isso é um problema da minha idade, né? Porque claro que o mundo digital, o meio digital, ele é muito importante e é possível aprender muita coisa pelo meio digital. Mas eu, particularmente, prefiro presencial. Então, quando você tem o contato, tete a tete ali, junto com seus colegas, o próprio teatro, né? Ele precisa do ator, da história e da plateia. Então, as relações humanas, né? O calor humano, para mim, é muito importante que seja presencial. Então, sim, a emoção vibra. Então, é só uma questão de preferência. Quem gosta de fazer o curso virtual, né, um curso de teatro online, desejo boa sorte. Não posso reclamar, porque eu realmente não faço. Vamos lá para a última pergunta. Qual é o papel da criatividade em sua vida e carreira? Papel da criatividade... A gente tem que ser criativo o tempo inteiro, né? Sim. Então, assim, não só no teatro que a gente tem que ser criativo. A gente tem que ser criativo por tanta coisa. Às vezes, quando a gente vai fazer uma comidinha, né, em casa. Você gosta de cozinhar? Eu amo. Ainda não tô cozinhando. Ainda não, né? Ainda não, mas quero. Nossa, amo cozinhar. Então, a gente sabe o beabá ali, mas o resto é criatividade. Para qualquer coisa que a gente faça na vida. Não só no teatro, não só na arte. Então, assim, seja criativo em todos os momentos. E quais foram os personagens que mais marcou, assim, em sua vida? Os personagens que mais... eu tenho um personagem que eu gosto muito. Que, na verdade, é o meu super-herói preferido. Quando eu era criança,
eu ficava muito emocionado com o Superman, sabe? Adorava o Superman, pra mim era assim, uma coisa de outro planeta. Claro que ele é de outro planeta, né? Mas eu ficava assim muito impressionado com os poderes dele. E aí, depois de muito tempo, quando eu fiquei adulto, meu primeiro um dos primeiros espetáculos, né? Na verdade, que foi Brinquedos, a fantástica loja de brinquedos. Eu era um brinquedinho, eu era o Superman. E eu fiquei tão feliz com aquele figurino, e era um figurino muito chique, sabe? Um figurino muito profissional, muito massa. Tem outros personagens também. Você já atuou ou deu vida assim pra ele no teatro? Não entendi. Você já atuou como ele em algum teatro? Sim, sim. Da fantástica loja de brinquedos. Da companhia de teatro Carlos Moreira. Lá tiveram outros personagens, esse foi meu personagem preferido. Aí depois disso, agora eu tenho outros personagens que são preferidos. Qual personagem você gostaria de fazer? Qual personagem que eu gostaria de fazer que eu não fiz ainda? Sim. Pra mim, essa pergunta é muito difícil, porque eu gosto de desafios. Então, eu queria um personagem, assim, que, na verdade, não fosse o que eu quisesse, sabe? Mas que o diretor me apresentasse esse personagem, que ele fosse bem difícil, porque eu não ia saber qual que é, né? E eu gosto muito desses desafios. De Entendi. Surpresa. Como foi dar improviso aqui no programa? Ou você ter que improvisar no meio do programa assim? Uma frase que você acabou errando? Algo do tipo. Seu diretor, ele me pegou de surpresa, viu? Porque eu não sabia o que ia acontecer aqui, não. Então eu tive que improvisar mesmo, esse ser pego de surpresa, porque geralmente o ator, ele gosta de pensar antes o que ele vai fazer, ele gosta de estudar o personagem, mas felizmente ou infelizmente, o ator também passa por isso, viu? De ter que improvisar na hora que ele menos espera. E aí que tá o sentido da arte do teatro. Antes de encerrar, você tem algum projeto, alguma coisa que você queria falar pra gente? Sim, atualmente eu estou na Companhia Sem Nome de teatro, com o Norval Berbari, e lá eu apresento o espetáculo Quero Ser Palhaço, onde eu sou o palhaço Sarampo. Muito legal. Só que tem também o da DM Kids Produções, DM Kids Produções com Frozen. Agora, deixa um recado pra quem quer ser um ator igual você. Você pode olhar ali pra câmera. Olha só a pergunta que o Kaique fez pra mim. Deixe um recado pra quem quer ser ator como eu. Gente, não caia nessa armadilha, tá? Porque, na verdade, você tem que ser um ator como grandes atores, inclusive até citei nomes aqui. Mas não deixe de estudar, não deixe de procurar novas habilidades na arte, como na dança, no canto, como eu falei. Ou seja, brinque, se divirta, porque a arte é uma profissão muito séria. Mas é muito importante que você se divirta ao longo do percurso. Aí, se der tudo certo, você se divertiu. E se der tudo errado também, tá tudo certo, porque você continuou se divertindo. Então, aproveite. Como você se reinventa nos dias de hoje? Para mim, a reinvenção na arte, no teatro, ela é muito importante. Na verdade, eu não faço determinadas escolhas ou, de repente, eu não tenho determinados tipos de preconceitos com relação a alguns tipos de atuação ou de personagem ou de desafios. Então, atualmente, eu busco aprender cada vez mais formas diferentes da arte. Então, se tiver algum teatro de playback, eu acho isso muito massa. Um teatro musical, se tiver que fazer um drama, ou se tiver que fazer uma comédia. Então, eu gosto muito que essas oportunidades, elas cheguem, e antes de olhar com olhar para dizer, eu gosto desse gênero ou não gosto desse gênero, eu simplesmente aceito um desafio. E é uma forma de me reinventar, porque são coisas que eu não conheço e que a vida ali está me apresentando uma oportunidade para conhecer. E você é ativo nas redes sociais? Você compartilha sobre sua vida, sobre trabalhos?
Sim, sim. Demais, viu? Minha rede social, meu Instagram, ele é basicamente destinado para as questões do meu trabalho profissional. Então ele vira ali como se fosse um diário de bordo. Então para você que, eu não sei se você sabe o que é um diário de bordo. Diário de bordo é quando você registra tudo aquilo da sua profissão, tudo aquilo que você faz, para que no futuro você possa fazer uma releitura de tudo aquilo que você já trabalhou, sabe? Então, meu Instagram tá lá, olha. Hoje mesmo eu já vou postar aqui que eu tava com o Kaique no ar, tá? Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é um pouco complicado, mas eu espero que coloque embaixo assim, ó. Chama O diretor coloca. ele vai colocar, né? É gleidson.r.lopes.rp. Então, agora vamos se despedir, mas espero muito que você tenha gostado de participar. Foi um prazer estar te recebendo. Amei saber sobre todas essas dicas, técnicas e sobre a vida da atuação. Kaique, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de participar. Assim, como eu disse, me diverti horrores. E olha que o tempo passou rapidinho, hein? Mas a gente tá aqui, ó, se divertindo. Então, espero ser convidado cada vez mais, tá? Pode deixar que quando você quiser voltar, pode voltar, que vamos estar de portas abertas. E hoje a gente aprendeu sobre um pouco de atuação. Então, se você quer ser ator, não desista dos seus sonhos e corra atrás. E agora vamos para o intervalo.